Pernambuco nesse contexto? Essa aqui é uma pesquisa, foi publicada na revista Exame, feita pela Macroplan. Pernambuco foi o estado, nesse estudo da Macroplan, que envolveu uma quantidade enorme de índices, em tempos diferentes. Essa linha verde para cima é posições que Pernambuco ganhou. Vocês vejam, por exemplo, que na segunda coluna, Educação, Pernambuco saiu da 20ª para a 5ª, em Educação IDEB, no período 2005 a 2013, ou seja, subiu 15 posições. A mesma coisa acontece com o coeficiente de Gini, diminuição da desigualdade, subiu um bocado de posições. Preste atenção naquela coluna de infraestrutura de vermelho. Caiu várias posições em rodovias ótimas ou boas. E também, a mais preocupante de todas é a última coluna, juventude, jovens, nem. Nem é não estudam, não trabalham, nem procuram emprego. Isso é um fenômeno mundial que em Pernambuco aparece de forma acentuada. Eu vou mostrar alguns detalhes dessa evolução. Pernambuco foi o estado de todos o que teve o maior ganho líquido de posições, ou seja, subiu em 103 indicadores, 103 posições. Então, o primeiro lugar foi Pernambuco, o segundo lugar foi São Paulo, de subida de indicadores. O Pernambuco foi o que mais evoluiu nesse período. Segundo São Paulo, terceiro Goiás. O que menos evoluiu foi o Pará, que caiu 116 posições. Então, a notícia boa é essa: Pernambuco evoluiu muito nos últimos anos, principalmente nesse período aí de 10 anos. A maioria dos índices se concentra nisso. Reduziu também a taxa de homicídio de jovens, no período 2002-2012. São Paulo foi o primeiro, que reduziu 69%. A Paraíba, aqui do lado, aumentou 160%. No meu ponto de vista, é o que mais preocupa. Nem os jovens que não estudam, não trabalham e não procuram emprego. Pernambuco está em 25º lugar. Roraima está em 26º e Alagoas está em 27º. O último é Alagoas. O primeiro é Santa Catarina, com o menor índice de jovens que não estudam, não trabalham nem procuram emprego em números de 2013. O que é muito preocupante, o que aponta para a necessidade do próximo governo atentar para essas questões que são muito preocupantes. Afinal de contas, o futuro do Estado está na mão dos jovens. Né? Sobre essa questão do desenvolvimento de Pernambuco, tem uma coisa interessante. Numa apresentação dessa, eu fiz essa consideração sobre o Padre Lebré. O Padre Lebré, em 1954, foi chamado pelo governador, se eu não me engano era Cordeiro de Farias, preocupado o governador com o futuro do Estado. Ele dizia: o que é que o Estado precisa mudar em quê? Precisa mudar a sua orientação de desenvolvimento em que sentido? Aí o Padre Lebré, que era um dominicano francês, era o maior economista, um dos maiores economistas da época, ele inspirou as políticas de estudos do CONDEP daí para frente, de Pernambuco, e a Algo Mais fez uma reportagem especial muito interessante sobre o Padre Lebré. E descobriu o seguinte, que o Padre Lebré, no estudo dele, apontava um estaleiro, a necessidade de um estaleiro para Pernambuco, em 1954, um porto ao sul do Porto do Recife, uma refinaria de petróleo, uma indústria de química pesada, e já sinalizava o Recife, ele era também urbanista, como uma metrópole importantíssima do Nordeste. Por conta desse negócio, a gente vai pesquisar qual o último plano estratégico de longo prazo de Pernambuco, vai encontrar o Padre Lebré lá atrás. Eu digo longo prazo, pelo menos 20 anos na frente. O último da cidade do Recife é de Ulloacinta, de 1943, se a gente pode chamar de planejamento urbano, que desenhou um mapa, uma planta de organização da cidade. E os antecedentes anteriores desse ciclo de industrialização remontam a Cid Sampaio, em 1959. Eu digo que é o segundo movimento de industrialização. O primeiro foi da mudança do engenho para a usina e o surgimento da tecelagem, com a primeira revolução industrial do Estado. A segunda revolução industrial foi com Cid Sampaio, no período desenvolvimentista, né? A gente volta aqui e vai ver ele com Juscelino Kubitschek. Foi criada a Coperbo, nessa época, a Silp, Bandep e outras instituições. E foi projetado, né, a partir dos estudos do Padre Lebré, SUAP, que é a principal unanimidade econômica de Pernambuco desse período todinho. Todos os governadores, a partir de então, começaram a investir em SUAP. E SUAP tornou-se uma realidade infraestrutural, eu digo que é um equipamento de classe internacional. E aí nós entramos numa situação muito peculiar desta transição, um estudo muito importante, produzido por esse consórcio Pernambuco do Amanhã, além da CEPLAN, da TGI, a Macroplan também participou, produziu uma visão do futuro. Essa visão foi resultado de uma ampla consulta que foi feita, pesquisa, levantamentos, estudos. Esse é um trabalho contratado pelo Movimento Brasil Competitivo
e pelo governo de Pernambuco. Isso foi objeto de um conjunto de estudos complementares que formularam a estratégia, e nós estamos agora concluindo o terceiro produto, que é o caderno de projetos públicos. 50 projetos públicos estão sendo finalizados, para fazer com que essa estratégia ela possa se realizar no período de 20 anos. Este estudo ele se baseia em 5 pilares. Primeiro, educação e conhecimento. O segundo é instituições de qualidade. Qualidade de vida no sentido de que Pernambuco, ao chegar nesse horizonte projetado, ele seja mais seguro e mais saudável, com mais mobilidade eficiente e habitabilidade, sustentável, conectado, inclusivo e com igualdade de oportunidades, com civilidade e tolerância, com democracia, participação e cooperação, com inserção global, com equilíbrio territorial, com infraestrutura de qualidade e competitivo. Neste novo mundo é fundamental ser competitivo e dinâmico. Em resumo, a gente poderia dizer o seguinte, que tem 5 objetivos que são perfeitamente atingíveis, desde que se transite nessa direção. E o primeiro dele, no que diz respeito à qualidade de vida, ao final do período, em 2035, cada pernambucano, pelas projeções, viverá em média 11 anos a mais do que vive hoje em dia. Cada pernambucano será 3 vezes mais rico, em média, do que é hoje. 8 em cada 10 pernambucanos pobres saem desta condição. Todos os pernambucanos jovens estarão em igualdade de condições para ingressar no mercado ou no ensino superior. E os pernambucanos sentirão ainda mais confiança no Estado e nas suas instituições. Isso é o cenário de chegada, né? Como é que chega lá a partir desses estudos e com a realização, a execução dos projetos que estão projetados. E aí nós também fizemos uma ousadia, né? De esboçar qual seria o desafio do próximo governador. No caso do governador Paulo Câmara, manter a confiança dos pernambucanos, preparando a transição de um ambiente de investimentos estruturadores que estão se esgotando, aquela leva de investimento está sendo concluída, que foi um período de plantação, entre aspas, para um de geração de renda, seria a colheita, com base numa gestão eficiente e no planejamento de longo prazo, orientador das mudanças estruturadoras que ainda precisam ser feitas, numa conjuntura econômica e política adversa. A conjuntura nacional não será facilitadora e terá reflexo sobre a conjuntura estadual. Sobre a pesquisa em relação a Pernambuco, em 2015 o crescimento do PIB de Pernambuco será para 40% dos entrevistados menor do que o de 2014. Pernambuco deve crescer alguma coisa esse ano em torno de 3%. 36% será igual a 2014 e 34% acham que será maior do que o 2014. O crescimento do PIB de Pernambuco em 2015, 63% dos respondentes acreditam que será maior do que o do Brasil. Eu também aposto em que será maior ainda há alguns anos do que o Brasil. Tomara que permaneça assim. Agora, o grau de dificuldade que encontrará o novo governo eleito para Pernambuco, nessa conjuntura. A média foi 6,7. Aí nenhum é 0 e máxima, a mais alta seria 10. A média foi 6,7 e a moda foi 7. Então, é um nível de dificuldade expressivo, né? Apontado pelos entrevistados.